Naquela terça-feira nublada, Neymar desembarcava no Brasil sem alarde, sem coletiva, sem a camiseta da seleção. Estava diferente. Mais quieto. Mais dentro de si. Algo em sua expressão dizia que aquela viagem não era por causa de um jogo, de uma campanha ou de um contrato milionário. Era algo mais íntimo. Mais bruto. Horas antes, ele havia recebido uma mensagem curta da mãe. Tem alguém aqui que você precisa ver. E não é sobre você. Essa frase ficou ecoando na mente enquanto o carro subia as ruas do Jardim Glória, bairro onde sua mãe deu à luz. Neymar olhava pela janela e tudo parecia menor. A padaria onde ele pedia fiado era agora uma mercearia com grades. O campinho onde ele jogava descalço estava coberto de entulho e mato. Mas o que realmente apertou seu peito foi a fachada do antigo posto de saúde. Envelhecida. Esquecida. Quase fantasma. Ele desceu do carro e caminhou em silêncio. Nenhuma multidão. Nenhum celular levantado. Apenas o som do vento batendo nos portões enferrujados. Neymar passou pela recepção e uma senhora o reconheceu. Não gritou, não pediu selfie. Apenas murmurou. Você voltou. O coração dele falhou um compasso. A mulher o conduziu até uma sala pequena, com cheiro de álcool vencido e madeira úmida. Lá dentro, outra senhora o aguardava. Pele escura, cabelos brancos presos num coque simples, jaleco gasto. Ela se levantou devagar e sorriu com os olhos. Você é o filho da Nadine. Neymar assentiu em silêncio. Eu tava lá, no dia que você nasceu. Sua mãe entrou aqui gritando, sem conseguir respirar de dor. Não tinha médico de plantão. Só eu, uma parteira aposentada e Deus. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. A gente improvisou. Usamos 2 garrafas de água quente e uma caixa de papelão para aquecer você. Te enrolamos num pano de limpeza. E sua mãe? Forte. Forte como poucas. Gritava teu nome mesmo sem saber se você ia viver. Neymar ficou imóvel. A voz da mulher tinha o peso de uma lembrança viva. Aquele dia eu te segurei nos braços. Você nasceu roxinho. E eu pensei que você não ia aguentar. Mas você chorou, menino. Chorou alto. Ela se virou, pegou uma foto antiga dentro de uma caixa de papelão e entregou a ele. Era sua mãe, jovem, com os olhos inchados e o sorriso mais valente que ele já tinha visto. No colo, um bebê embrulhado num pano rasgado. Neymar fechou os olhos. Engoliu a seco. Você me desculpa por nunca ter te procurado. Eu só queria que você soubesse de onde veio. Ele tentou dizer algo, mas a voz não saiu. Apenas se aproximou da mulher e a abraçou como quem reencontra uma parte esquecida da alma. Ali, no coração daquele posto de saúde esquecido, Neymar se reconectava com sua origem. Não havia plateia, nem flash, nem troféu. Só a verdade, e o silêncio pesado de quem nunca teve nada, mas deu tudo. A caminho do hotel, Neymar manteve os olhos fixos no céu nublado pela janela do carro. A visita àquela mulher havia deixado um nó na garganta. Ele não sabia ao certo o que sentia, era gratidão, vergonha ou uma saudade que não sabia nomear. No fundo, era tudo ao mesmo tempo. Sozinho no quarto, Neymar deixou o celular de lado. Sem redes sociais, sem assessoria, sem distrações. Abriu a carteira e tirou uma foto amarelada, dobrada em 4. Era ele, com 8 anos, abraçado a um homem com uniforme de professor de educação física. Ao fundo, a quadra da escola municipal onde estudava, quadra onde aprendeu a driblar, a cair e a levantar. Aquela imagem era um pedaço de chão firme no meio de tantas turbulências. Decidiu voltar lá. No dia seguinte, sem avisar ninguém, Neymar foi até a escola da infância. O portão estava escorado com uma madeira. O muro, coberto de rachaduras. No pátio, o som das crianças tinha desaparecido. Ele entrou devagar, como quem invade o próprio passado. O cheiro era o mesmo, de giz velho, tinta vencida e merenda aquecida no fogão de ferro. Mas tudo estava menor, mais gasto, mais triste. A quadra onde tudo começou estava abandonada. Sem redes, sem bola, sem cor. O aro do basquete torto, as linhas apagadas. No canto,
uma trave enferrujada e um uniforme infantil pendurado, como um fantasma da infância. Foi então que ouviu passos. Eu sabia que você ia voltar um dia. A voz era firme, mas embargada. Neymar se virou e viu o professor de educação física, mais velho, cabelos grisalhos, olhos cansados, mas com o mesmo semblante digno. Professor Ricardo. Você cresceu, mas o olhar continua o mesmo. Neymar caminhou até ele e os dois se abraçaram. Um abraço apertado, carregado de lembranças que palavras não explicam. O senhor ainda dá aula aqui. De vez em quando sobra energia. Mas não tem mais bola. Nem alunos o suficiente. Essa escola virou estatística. Os dois ficaram em silêncio, olhando para a quadra vazia. Lembra quando você chorava porque queria treinar depois do horário? O senhor ficava comigo até escurecer, respondeu Neymar, com um meio sorriso. E eu dizia, esse menino vai longe. Mas não só por jogar bem. Era porque você nunca fugia da bronca. Eles riram. Mas eu fugi de muita coisa depois, professor. O professor o olhou nos olhos. Você se perdeu um pouco. Mas a gente só se encontra de verdade quando tem coragem de voltar. A frase bateu fundo. Neymar assentiu. Eles caminharam juntos pela lateral da escola, onde os muros ainda tinham pichações antigas e desenhos dos alunos. Um deles chamava atenção, um mural feito com tinta guache mostrando Neymar pequeno com a camisa do colégio e uma faixa acima. O sonho começou aqui. Era simples. Mas dizia tudo. Os meninos de hoje nem sabem que você estudou aqui, comentou Ricardo. Eles só te veem no Instagram. Não sabem do chinelo remendado, do pão com mortadela, do frio no estômago antes da peneira. E nem precisam saber, professor. Basta saberem que é possível. Ricardo assentiu. Antes de ir embora, Neymar pediu para visitar a sala onde estudava. Lá, os cadernos estavam guardados em armários trancados, a lousa manchada, o ventilador pendurado por um fio. E mesmo assim, o coração bateu forte ao cruzar a porta. Era ali que tudo havia começado. Onde ele rabiscava campos de futebol no verso das provas. Onde escondia bilhetinhos nas mochilas das meninas. Onde aprendeu a dividir, perder e tentar de novo. Quando saiu da sala, se deparou com um grupo de crianças pequenas no corredor. Uma delas o reconheceu. É você mesmo, moço? O do vídeo que minha mãe viu chorando. Neymar sorriu. Se ajoelhou. Sou eu. Mas já fui você um dia. Ela estendeu a mão e disse. Você vai ajudar a escola. Ele ficou em silêncio por um segundo. Vou. Mas não do jeito que vocês pensam. E então, levantou-se. Sabia o que precisava fazer. Mas não era sobre dinheiro. Era sobre presença. Sobre resgatar o valor invisível que aquela escola, e aquelas pessoas, haviam plantado nele. Ele não voltaria para o Rio naquela noite. Neymar não voltou para o Rio naquela noite. Nem na noite seguinte. Hospedou-se discretamente num hotel simples próximo ao centro da cidade, longe dos holofotes, dos paparazzi e dos stories. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha pressa. Durante a madrugada, ficou sentado na sacada do quarto, olhando as luzes da cidade. Pensava na mulher que ajudou sua mãe no parto. No professor que segurou a barra quando tudo era incerto. E principalmente, na criança que perguntou se ele ia ajudar a escola. Essas memórias estavam vivas. E pesavam. No dia seguinte, retornou à escola com uma ideia fixa na cabeça. Não era apenas sobre restaurar a quadra ou comprar bolas novas. Neymar queria transformar aquele espaço num símbolo. Não apenas para os alunos de hoje, mas para os que viriam depois. Queria que cada menino e menina daquela comunidade sentisse que ali também havia um caminho possível, o dele não era o único. Mas o dilema vinha com força, fazer isso em silêncio ou anunciar para o mundo. Ele sabia que, se divulgasse, as manchetes mudariam. A mídia, sempre faminta, passaria a chamá-lo de herói. Mas será que isso o distanciaria da essência do gesto? Sentado nos degraus da arquibancada, ouviu o ranger do portão. Era o professor Ricardo, carregando 2 cadeiras de plástico. Você ainda está aqui?
Perguntou, surpreso. Não consegui ir embora. O que te prende? Neymar hesitou. A verdade, professor. Essa escola me deu tudo. E eu não fiz nada por ela. Ricardo sentou ao seu lado. Você seguiu sua vida, Neymar. Como todos fazem. Mas poucos voltam. Mas eu voltei. E agora não sei o que fazer. Se ajudo em silêncio, ninguém se inspira. Se divulgo, acham que é marketing. Tudo virou julgamento. Até bondade virou pauta. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Depois, disse: então faça pelos que precisam. Não pelos que comentam. A frase o atingiu como um chute no estômago. Neymar decidiu, ajudaria. Mas faria diferente. Não apenas restauraria a escola, criaria um projeto social ali. A escola seria sede de um novo instituto, aberto para a comunidade, com aulas, esportes, alimentação, arte. Um espaço onde o sonho não morresse com a falta de tinta nas paredes. E ainda havia outra decisão: procurar a mulher que havia ajudado sua mãe no parto. Essa parte do passado sempre foi envolta em silêncio. Tudo o que Neymar sabia era que, durante uma madrugada de desespero, Dona Nadine entrou em trabalho de parto sozinha, e uma vizinha, até então desconhecida, fez o parto antes da ambulância chegar. Depois disso, a mulher desapareceu da vida deles. A mãe não falava muito sobre aquilo. Dizia que foi um anjo que passou por eles. Mas Neymar agora sentia que precisava reencontrá-la. E agradecer. Com o coração inteiro. Fez ligações discretas. Pediu ajuda a conhecidos. Vasculhou arquivos antigos, registros médicos. Até que um nome surgiu: Maria do Socorro Oliveira, parteira comunitária, moradora de uma cidadezinha no interior do litoral paulista. Naquela mesma semana, pegou o carro e foi até lá. A estrada era simples, cercada de mata. Casas modestas, ruas de barro, e o mar ao longe. Quando chegou ao endereço, encontrou uma casa humilde, de madeira, com jardim florido e varal cheio de roupas infantis. Uma senhora apareceu na porta. Cabelos grisalhos, olhar doce, e um silêncio que dizia muito. Dona Maria? Perguntou ele. Ela franziu os olhos, tentando reconhecer. E então, congelou. É você mesmo. O filho da Nadine. Neymar assentiu, emocionado. Sou eu. E vim agradecer. Ela cobriu a boca com as mãos. Chorou baixinho. O tempo parou ali. Ele entrou, sentaram à mesa. Ela contou detalhes daquela noite. A chuva forte, os gritos de socorro, o improviso com toalhas velhas e água quente. Contou que, ao ouvir o choro do bebê, chorou junto. Disse que nunca mais viu Nadine, apenas ouvia falar do menino que virou rei da bola. Neymar segurou a mão dela. A senhora me trouxe ao mundo. E eu demorei muito para entender o que isso significava. Ela apenas sorriu. Você sobreviveu. Cresceu. Virou homem. É isso que importa. Antes de sair, Neymar a abraçou forte. Prometeu voltar. E prometeu mais, que o nome dela estaria na entrada da nova escola que ele construiria. Centro Educacional Maria do Socorro. Seria a forma de eternizar o gesto silencioso que salvou sua vida. E então, ele voltou à cidade natal. Não como o Neymar do futebol, mas como o menino que enfim entendeu que seu maior gol, talvez nem tenha sido dentro de campo. A obra começou discretamente. Neymar havia deixado claro, nada de publicidade. Nem posts, nem campanhas, nem imprensa. Tudo seria feito com recursos próprios, sob sigilo, com o envolvimento de profissionais locais. O arquiteto escolhido era da própria cidade. As equipes de construção foram compostas por pais de alunos, pedreiros da comunidade, jovens aprendizes. O projeto avançava dia após dia. O velho prédio da escola foi restaurado. As paredes ganharam novas cores, vibrantes, vivas. A quadra, antes rachada e silenciosa, voltou a ecoar os sons de bolas, gritos e risadas. O refeitório, antes abandonado, virou um ponto de encontro. Além disso, um pequeno auditório foi construído, com palco, iluminação e cadeiras acolchoadas. Neymar queria mais do que esporte, queria arte, voz,
futuro. Mas era impossível esconder para sempre. Um drone amador sobrevoou a escola certa manhã. Um jovem curioso, intrigado com o movimento intenso no bairro, gravou imagens e postou nas redes. A escola de Neymar está sendo reformada. Em poucas horas, o vídeo explodiu. Sites de fofoca, canais de esporte, influenciadores, todos começaram a especular. No início, Neymar manteve o silêncio. Não confirmou, nem negou. Mas a internet não esperou. Teorias surgiram: ação para limpar a imagem, nova jogada de marketing, documentário secreto da Netflix. Mas o que ninguém sabia, e o que Neymar queria manter assim, era a real motivação. Na semana de inauguração, foi marcada uma cerimônia interna, sem imprensa. Apenas alunos, professores, familiares e a comunidade do bairro. A fachada trazia agora uma nova placa, em bronze. Centro Educacional Maria do Socorro Oliveira. A mulher que trouxe um sonho ao mundo, antes que ele tivesse nome. Neymar chegou cedo. Vestia jeans, camiseta simples, boné para trás. Ao entrar na nova quadra, viu rostos conhecidos: o professor Ricardo, emocionado, Dona Maria, com as mãos entrelaçadas no colo, e dezenas de crianças com olhos brilhando. Ele caminhou até o centro da quadra. Pegou o microfone. Eu queria que isso fosse um segredo. Mas o mundo grita até quando a gente sussurra. Silêncio absoluto. Essa escola foi meu chão. Foi meu primeiro campo. Aqui, chutei minhas primeiras bolas. Aqui aprendi a perder e a levantar. Mas também foi aqui que vi meus colegas desistirem porque não havia mais sonho. Ele fez uma pausa. A voz oscilava. Hoje, eu volto não como jogador. Volto como filho dessa terra. Como alguém que deve tudo ao que viveu aqui. Virou-se para Dona Maria. E volto, acima de tudo, como filho de uma mulher que só sobreviveu, porque outra mulher estendeu a mão. Dona Maria, essa escola leva seu nome porque, sem a senhora, eu nem estaria aqui. Lágrimas desceram pelo rosto da idosa. A plateia aplaudiu de pé. Mas, do lado de fora, repórteres já se aglomeravam. Um vazamento inesperado entregou o horário da cerimônia. Câmeras começaram a se empilhar nos muros. Alguns drones sobrevoaram o prédio. Não havia mais como manter o sigilo. A notícia invadiu os noticiários. Neymar reabre escola em homenagem à parteira que ajudou sua mãe no parto. O gesto que ninguém esperava. Neymar emociona o Brasil. As imagens da nova escola, do abraço entre Neymar e Dona Maria, dos alunos chorando, tomaram conta das redes. Pela primeira vez em anos, os comentários não traziam ironia ou julgamento. Era como se o país, cansado de escândalos e decepções, tivesse reencontrado um pedaço de humanidade. Mas havia uma dor silenciosa por trás daquele dia. Dona Nadine, mãe de Neymar, não pôde estar presente. A saúde estava frágil, e ela acompanhou tudo por vídeo, de casa. Chorou em silêncio ao ver o filho, diante da escola, honrando o passado. Depois mandou uma mensagem simples: Te amo. Você fez mais do que eu sonhei. O instituto criado ali cresceria. Já havia planos para aulas de reforço, atendimento psicológico gratuito, oficinas de teatro, dança e empreendedorismo. A cerimônia terminou, mas o eco ficou. Mais do que um prédio restaurado, foi o ciclo que se fechou, do menino que saiu, ao homem que voltou. E que, ao invés de dar entrevista, deu futuro. A escola voltou a pulsar. Nos corredores, o som dos passos apressados se misturava às vozes ansiosas das crianças. Cada canto agora tinha cor, significado, presença. E, acima de tudo, tinha propósito. Dias depois da inauguração, Neymar voltou. Sem câmeras. Sem anúncio. Apenas ele, uma mochila nas costas e a vontade de caminhar entre memórias. No portão, foi recebido por uma menina de 8 anos com uma prancheta na mão. Você é o moço da placa. Ele sorriu. Depende, é bom ser esse moço. Muito. A escola era feia. Agora é bonita. E tem pão de queijo no recreio. Riu. A espontaneidade das crianças era sempre a sua maior lição. Entrou no prédio principal e percorreu cada sala. Na biblioteca,
Uma estante inteira com livros doados por ele, com bilhetes escritos à mão. Para o menino que quer sonhar além do morro. Para a menina que pensa em desistir, não desista. Para quem nunca ouviu um "você é capaz". Aqui vai o meu. Sentou-se em uma cadeira comum, de madeira. Olhou pela janela. O sol tocava o asfalto quente do pátio, e algumas crianças brincavam de queimada. No canto, um professor ensinava capoeira. Em outro, um grupo ensaiava uma peça de teatro. Ali, naquele microcosmo, algo havia mudado para sempre. E, ainda assim, Neymar sentia que não era o suficiente. Naquela noite, foi visitar Dona Maria. Levou pão francês, queijo fresco e um buquê de girassóis. Ela morava numa casa simples, com varanda e uma rede que rangia com o vento. Achei que ia me esquecer de mim depois daquela cerimônia bonita, ela disse, abrindo um sorriso sem dentes. Impossível esquecer de quem ajudou a me trazer ao mundo, respondeu, colocando o buquê na mesa. Conversaram por horas. Ela contou histórias antigas, do parto da Dona Nadine, da primeira vez que viu Neymar correr pela calçada, do jeito teimoso que ele tinha de nunca aceitar um não. Ele ouvia, emocionado, como se escutasse pela primeira vez quem ele era, muito antes de se tornar quem o mundo conheceu. O senhor sabe que mudou tudo, né? Ela perguntou. Eu não sei. Mas tô tentando, disse, com sinceridade. Ela estendeu a mão enrugada e segurou a dele. Mudar o mundo não é fazer barulho. É fazer bem feito. No dia seguinte, Neymar convocou uma reunião com os coordenadores do projeto. Pediu que o instituto expandisse. Queria escolas parecidas em outras periferias. Queria que a história da Dona Maria se repetisse em 1000 outras formas, em 1000 outras vidas. A mídia continuava repercutindo. Mas agora ele não se escondia. Falava pouco, com firmeza, e sempre desviava o foco para a comunidade. Disse em uma rara entrevista: a fama me deu palco. Mas só agora eu entendi o que fazer com o microfone. Uma frase simples. Mas ela ecoou. E, aos poucos, outras estrelas começaram a se movimentar. Jogadores, artistas, empresários. Um movimento silencioso de reconstrução social brotava de um gesto que nasceu no silêncio. O Brasil viu, talvez pela primeira vez, Neymar fora dos gramados sendo aplaudido não por um drible, mas por sua humanidade. Meses depois, ele voltou novamente à escola, dessa vez à noite. O lugar estava fechado. Só a luz dos postes iluminava a quadra. Ele caminhou até o centro, sentou-se no chão e tirou os tênis. Sentiu a textura do concreto frio. Fechou os olhos. Lembrou do menino de chuteiras furadas, do lanche dividido com os colegas, da mãe esperando no portão com um olhar cansado. Lembrou das quedas. E de como todas elas apontavam para aquele exato momento. Do nada, ouviu passos. Abriu os olhos. Era o professor Ricardo. Não consegue ficar longe, né? Não mesmo. Nem precisa falar nada. Só, obrigado. Neymar se levantou. Os dois se abraçaram como pai e filho. Um abraço sem pressa. Sem palavras. Na saída, passou pelo portão e olhou uma última vez para a placa. Tocou nela com a ponta dos dedos. Centro Educacional Maria do Socorro Oliveira. Sorriu. Às vezes, a maior vitória não está nos estádios, mas nas histórias que ninguém conta. E, naquele silêncio, Neymar entendeu. Seu maior legado não seria um troféu, mas um lugar onde sonhos pudessem nascer.